Bom, a gente vai falar um pouquinho mais de paciência. Nos últimos dias, nós tivemos aí diversas intercorrências, coisas acontecendo pelo mundo, e às vezes a gente fica inseguro, fica meio preocupado. E agora, meu Deus, de nosso Senhor, e agora? O que vamos fazer, não é? O que será que vai acontecer com nós? Mas aí nós nos remetemos lá ao Evangelho e vamos encontrar a mensagem à paciência, que é o item 7. O item 7 e nesse título, nesse item, ele vai dizendo para a gente uma série de coisinhas para a gente poder ir devagarzinho entendendo, né, o que significa essa bendita dessa paciência. Então, a paciência em si é uma bênção, né? Eles sempre explicam isso para a gente. É um pouco difícil da gente entender, muitas vezes, porque como é que a gente pode associar o desequilíbrio, o nervosismo, a irritação, ou a dor, o problema, a dificuldade, como sendo uma bênção, não é? Segundo o que o nosso companheiro espiritual nos coloca aqui, que a dor é uma bênção, que Deus envia aos seus eleitos, isso significa que quando nós estamos vivendo as turbulências, as dificuldades, o problema, a dor, por assim dizer, nós estamos recebendo um recado do maior, do Altíssimo, do nosso Pai, do nosso Criador. E é aí que entra a nossa condição, é aí que entra a nossa posição, é aí que entra nós, como sentinelas da luz, precisamos estar bastante atentos para que a gente possa aprender, entender e saber o que é que nós podemos fazer para viver esses momentos mais difíceis da forma menos traumática possível, não é? Nós tivemos aí praticamente um ano de problemas, de dificuldades, e agora estão prevendo aí mais um tempo não muito pequeno, um tempo ainda razoavelmente grande de problemas para o nosso futuro, mas é justamente nesses momentos que nós vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos com a doutrina. Se a gente olhar os olhinhos de cada um de vocês aqui, estou tentando ver os olhinhos de cada um de vocês aqui, a gente vai ver que nós não estamos na doutrina espírita há poucos dias e poucas horas, não é? Até porque se estivéssemos há poucos dias e poucas horas, certamente a gente não estaria participando aqui desta reuniãozinha eletrônica, não é mesmo? Então, todos nós já temos suficiente conhecimento para compreender a necessidade que temos de desenvolver e aplicar a paciência. Por isso, nós precisamos um pouquinho mais. Então, se a dor é uma bênção, a dor repetida é uma bênção ainda maior, não é? É difícil a gente aceitar isso, mas a gente vai perceber que é uma bênção ainda maior. Imaginem, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, e ele diz para a gente assim, não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes. E aí vem a pergunta, se a gente não deve se afligir quando está sofrendo, quando que nós devemos nos afligir? Essa é uma pergunta, né, para a gente poder nos respondermos. Quando que nós vamos nos afligir? Se na hora que nós estamos vivendo a dificuldade, o problema, nós não devemos nos afligir. Então, nós não devemos nos afligir basicamente nunca, porque a nossa fé tem que estar num processo de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento. Porque, do contrário, o que nos acontece? A gente vive aí um drama, um problema, uma coisa desagradável, não é mesmo? Então, nós precisamos entender que esta aflição, ela vem justamente nos momentos em que nós vamos, de uma certa forma, testar a nossa fé. Tomemos o cuidado para que a gente possa não repetir a dose, não repetir o teste, não é mesmo? Vocês já repararam como é desagradável, como é ruim para a gente que já tem um pouquinho mais do que 500 meses, 600 meses, já repararam como que era difícil quando a gente estava na escola e a gente ficava de recuperação? Eu não sei, a recuperação é uma coisa muito moderna, que é o meu caso, mais ou menos, né? Mas quando a gente repetia de ano, ia ter que repetir tudo de novo, outra vez. Ai, que aflição que era, não é? Então, a recomendação que a gente recebe nesse primeiro parágrafo é justamente essa. Cuidado para não repetir o teste. Então, nós passamos aí 6 meses, 8 meses, um ano praticamente, vivendo aí algumas dificuldades. Então, o que vai acontecer?
nós vamos nos afligir, vamos nos desesperar, desequilibrar, se a gente não aproveitou bem aqueles primeiros instantes. Então, agora, para nós, ele tem que ser mais fácil, porque nós já sabemos como que é ficar em casa, ter companhia o dia inteiro, algumas vezes, não é? A gente que já se aposentou, como é o meu caso, mais ou menos, é o caso de acho que 1 ou 2 pessoas só do grupo, porque eu não estou vendo gente aqui que tem a minha idade, né? Mas a gente precisa arrumar formas de conviver e viver bem com as pessoas ao redor, com as pessoas ao nosso lado. Mas ele continua, veja, ele fala que quando nós estivermos vivendo as dificuldades e os problemas, ele está dizendo que isso é para a gente uma glória no céu. Então, vocês já imaginaram se a gente, por qualquer motivo, não se assustem, pelo amor de Deus, não se assustem. Se por qualquer motivo nós tivermos que abandonar o carro físico nesses instantes, então nós vamos ter lá uma glória no céu. Olha, eu particularmente acho que eu não mereço isso. Então é por isso que eu estou longe desse negócio, as coisas não chegam perto de mim, porque eu penso assim, só quem está desencarnando é quem tem merecimento, quem não tem o vaso... Tem um termo que eles usam assim, mais ou menos, né? Que o vaso bom e o vaso ruim, bom, cada um sabe mais ou menos como é que é esse termo, né? Mas a gente vai percebendo que nós temos ainda um compromisso muito grande na Terra, nós temos ainda muita coisa para viver na Terra. E às vezes a gente fica assim pensando, será que é a minha hora? Será que eu tenho que ir agora? Mas olha, os que estão indo agora vão receber lá um prêmio no outro lado da vida, não é? Porque eles dizem que tem lá uma glória no céu. Eu acho que deve, eu fico imaginando assim, que deve ter, assim, sabe quando a gente vai numa festa de aniversário, e aí eles fazem uma roda de bexiga, assim, já pensaram? Aí tem o nome da criança, tem bolo, tem tudo lá. Aí a gente vai chegar no plano espiritual e se aparecer nesses momentos aí, a gente vai aparecer mais ou menos assim, né? Então vai ter uma festa lá pra gente, falar, puxa vida, você viveu tão bem, você passou tanta dificuldade, você foi tão resignado, mesmo lá nos momentos mais difíceis, você soube compreender, você soube entender, você deixou as suas coisinhas todas organizadas na sua casa, os seus papéis estão todos em ordem, você não deixou problema para ninguém, você deixou até um resíduozinho lá para as pessoas poderem se virar os primeiros meses sem você lá, você deixou tudo em ordem, deixou o recibo do carro assinado já para a pessoa que você quer deixou a escritura da casa também em ordem, colocou em ordem todos os seus documentos, desligou, se desligou, apagou contas de banco, saiu de um monte de rede social, você se desinscreveu de um monte de bobagens eletrônicas, você estava preparado. Aí eles cantam parabéns para a gente, de chegar lá e pensa assim, meu Deus do céu, mas eu estava com tanta aflição, com tanto medo, ia ser recebido aqui com essa festa, aí vem as pessoas queridas da gente, nos abraçar, falar, nossa, nós estamos com tanta saudade de você, olha, faz 20, 30 anos que eu deixei vocês lá, agora você está chegando aqui. O outro fala, não, nossa, você nem chegou a me conhecer, mas eu fui seu tio, seu primo, seu parente, seu avô, seu bisavô, meu Deus do céu, que beleza, você está chegando aqui, nós estamos com tanta saudade. Aí você fala, mas escuta, aquilo não era uma aflição que a gente tinha que viver? Não, mas aquilo era assim, era uma espécie de um teste. Você passou no vestibular, você já estava preparado, você já estava em condição. E olha, aqui a gente só recebe com festa quem tinha lá um caminhão de paciência, uma carreta de paciência, um transatlântico de amor. E você conseguiu isso nos 8, 10 meses que você ficou lá em treinamento. Então, quando as pessoas vinham perguntar para você se estava tudo bem, você respondia, está tudo bem, se melhorar eu aguento. Se as pessoas viessem para você e falassem qualquer coisa que te desagradava, você falava, vamos deixar na mão de Jesus. Então, você tinha sempre uma respostinha edificante para falar. Quando você era obrigado a sair no trânsito, você não ficava, se aborrecia com ninguém, você ia no supermercado, colocava as pessoas tudo na sua frente, especialmente aqueles que tinham pouca mercadoria, já passar logo na sua frente. Então, você fez o papel que você tinha que fazer. Então, graças a Deus, você chegou aqui com mais paciência. Olha que beleza, não é? A gente saiu da Terra e chegou lá no plano espiritual com mais paciência. Treinamos a paciência aqui todo esse período, não é? Então, graças a Deus, a gente... As perguntas que ele faz assim, escuta, você soube desligar os programas de televisão na hora certa, não ficou assim com aquele negócio na cabeça, se é hoje, se é amanhã, se é depois da manhã, se dói, se não dói, se existe plano espiritual, se não existe, você não ficou, você tinha certeza.
Você não acreditava, você tinha certeza da existência da criação e de todo um mundo aqui ao seu redor. Pode ficar sossegado, o corpo físico aqui para a gente já não faz nenhuma interferência. Você venceu, você construiu dentro do seu coração, construiu uma belíssima construção de amor e paciência. Fica tranquilo. Agora você vai ganhar aqui um cargo de mentor, você vai voltar lá na Casa Espírita, no irmão Anselmo, vai ajudar todo mundo lá, vai favorecer, vai ajudar as pessoas que estão lá apavoradas. Você vai lá e fala, calma, gente, é tranquilo. Eu estava olhando seu prontuário, por exemplo, seu prontuário ainda tem mais 5 anos, nos que tem mais de 120, mas quem tem menos de 120 já tem mais de 20 anos ainda no seu prontuário, tem 50 anos para frente, calma. Nossa, mas eu estou aqui numa condição tão complicada, meu Deus do céu, não consigo sair da cama. Fica tranquilo, vai construindo a paciência. É como se você estivesse construindo uma mansão do outro lado da vida. Então, a gente vai entendendo essa mensagem maravilhosa, que ele vai dizendo assim, sede paciente, pois a paciência é também caridade. Quem é que podia imaginar que paciência era caridade? A gente sempre achou que caridade era aquele negócio de você dar moeda na rua, biscoito, bombom, que caridade era você tirar aquela roupa que você não usa mais há mais de 15, 20 anos e dar para quem precisa. Você sempre imaginou que caridade era você recolher as quinquilharias que você não usa mais e dar para as pessoas, com todo respeito. Ele está falando para a gente relaxar, viu, gente? É só para a gente relaxar, tá bom? Então, a gente sempre pensou que caridade era isso, mas ter paciência um com o outro é também caridade. Quando alguém ligava na sua casa, né, dizendo, olha, aqui é o plano de saúde, agora nós temos um plano maravilhoso que inclui, inclusive, sistema funerário. Você se cuida com a gente, mas se não der certo, você também está coberto pelo outro lado. Aí você falava, mas meu irmão, eu já sou aposentado, já tenho o sistema único de saúde, estou tranquilo, não preciso me preocupar. Tudo que eu precisar, eu encontro, aonde eu precisar. Então, nós vamos construindo com isso esse sistema de amor, de paciência. Veja, parece uma ironia, não é? Mas quantas vezes a gente não perde a paciência? Eu, pelo menos, umas 5, 6 vezes por dia aqui. Pelo menos umas 5 ou 6. Eu estou falando aqui para amenizar um pouquinho, porque meus familiares estão tudo aqui ouvindo. Então, não posso falar que eu já tenho paciência, que o expositor... Todo mundo pensa que o expositor é aquele santinho que sai voando para lá e para cá, não é? Todo mundo pensa nisso, mas o expositor, coitadinho do expositor, o expositor precisa de tanta prece, de tanto amor, de tanta compaixão. Então, gente, o convite que nós estamos recebendo é de ter um pouquinho mais, sede paciente, porque a paciência é uma caridade. Nós devemos praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que é só de dar esmola é a mais fácil de todas. Vocês já perceberam no Farol como a gente gosta de dar uma moedinha para aquele mocinho, aquela menina que está lá limpando o vidro? Ai, meu amor, vem cá, o tio tem aqui R$ 5 para te dar, R$ 3. Tenho aqui um chocotone da Balduco para você. Toma aqui, minha irmãzinha querida. Que Deus te abençoe, não é? A gente está sempre assim. De uma forma ou de outra, nós estamos testando a paciência. Então, a gente não podia imaginar que a paciência era também uma caridade, que nós precisamos submeter todas as nossas ações à caridade. Todas elas, imaginem só. Então, quando a pessoa erra o troco, por exemplo, todo dia ela erra o troco. Quando não é 50 centavos, é R$ 2, é 4, é 1,99. Mas aí a gente fala, mas minha irmã, o troco está errado. Ai, foi um engano. Eu acredito que tenha sido mesmo. A gente entende. A senhora está aí atendendo tanta gente, todo dia, toda hora. Não é? Então, a gente vai devagarzinho, assim, encontrando uma forma de construir a paciência. Porque, poxa vida, como é difícil quando a gente não resolve construir a paciência. A gente quer praticar a caridade, mas não tem paciência. Sabe assim, praticar a caridade sem paciência? Então, vem uma pessoa, bate na porta da sua casa. Aqui em casa, ninguém bate na porta, porque eu moro em prédio. Eu moro num prédio que tem 14 prédios. Então, ela tem que bater em 1000 portas antes de bater na minha. Eu sou esperto, né? Porque quem mora em casa, né? Todo dia vai lá, alguém bate. Ô, minha senhora, a senhora não tem aí, sei lá, um pão, pode ser um pão duro, mas se a senhora tiver também um bife à milanesa, um bife a cavalo, eu também aceito, né? Então, aí a gente vai lá com todo sentimento, fala, olha, meu irmão, a gente não tem o bife que você tanto gostaria,
mas a gente tem aqui um macarrãozinho com carne moída, com salsicha, né? Pode te ajudar também. Você aceita e fala, olha, eu vou recusar hoje, que agradeço muito, mas eu sei que eu vou conseguir coisa melhor, porque o mínimo que eu posso aceitar é um estrogonofe, alguma coisa assim. Então a gente fala, vai com Deus, meu irmão, que Deus te abençoe, você vai conseguir o que você precisa. E eu estou vibrando muito para o próximo poder te ajudar fortemente, bastantemente. Se dá também uma sobremesa quente, sei lá, uma bala quente, alguma coisa mais quente, assim, para você se sentir melhor, não é? Então a gente vai treinando a paciência desse jeito, veja. Então é assim, a caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, imaginem só. Mas há uma bem mais penosa, consequentemente bem mais meritória. E qual seria essa caridade mais meritória? Então, é assim, não consegui em 8 meses, mas agora tem mais uns 5 ou 6 pela frente. Dá para continuar a construção. Pode botar o telhado, azulejo na pia, na cozinha, no banheiro, ainda dá tempo. Então, a bem mais meritória é a de nós suportarmos uns aos outros. Vocês já perceberam como é difícil? A gente olha para a cara de uma pessoa, não sei o que acontece com a gente tem vontade assim de amar bastante. Não tem essa vontade de dar bastante amor para ela, assim, desse jeito assim? Torcendo o pescocinho dela com muito amor. Eu não sei o que acontece com a gente, por que a gente ainda tem isso? Se a gente conhece tanto Cristo, que soube amar os romanos, os soldados romanos, inclusive, Judas, pelo amor de Deus, tinha um amor incondicional pela humanidade, e a gente ainda fica com essas conversas fiadas, meu Deus, de querer pegar os outros pelo pescoço. Eu me lembro quando eu era jovem, não faz muito tempo, não. Então, tinha aqueles senhores de mais idade, a gente ficava escutando as crianças, né? Assim, comemoração, dia de Natal, essas coisas. Aí tinha aquela conversa, assim, entre aqueles que tinham mais idades, assim. Ah, se eu pudesse, botava um monte no paredão, assim. Ah, é? Não, pegava uma metralhadora, assim, no paredão. Falava, meu Deus do céu, olha, 50 anos atrás, 60 anos atrás, as pessoas pensavam nisso. Então, já estou um pouco melhor, eu já não tenho a ideia do paredão. Mas a gente tem vontade de corrigir a pessoa, falar as verdades para ela, não é assim? Na rua, no farol, no trânsito, no comércio, no supermercado, na farmácia. A gente tem vontade de falar umas verdades. Mas hoje, graças a Deus, não tem mais o paredão. Veja como nós já crescemos, já evoluímos, não é? Então a gente vai pensando que a gente sabe como que a vida é difícil, a gente sabe disso. Nosso coraçãozinho não está preparado para tudo isso, mas nós precisamos prepará-lo. Porque a gente vai receber 1000 alfinetadas, e uma ou outra sempre nos fere, não é mesmo? Às vezes a gente tem tanto amor por aquele familiar e ele decepciona a gente, é ingrato com a gente, faz tanta coisa contra a gente, mas é a alfinetada, nós vamos receber alfinetadas e nós precisamos estar preparados para isso. Então vamos imaginar assim que quando nós estamos preparados para a alfinetada, né? Que nem agora está todo mundo se preparando para a alfinetada. Diz que vai ter uma alfinetada aí em todo mundo vai ter que tomar uma alfinetada, né? Então nós já estamos preparados, estamos até querendo. Veja só, nós estamos querendo levar uma alfinetada, gente. Todo mundo está querendo, está louco para isso. Então a gente tem que estar preparado também. Se vem uma pessoa querida da gente que vem nos alfinetar, nós temos que falar assim, pô. Eu estava louco para levar uma alfinetada. O governo não conseguiu dar, mas eu recebi de um familiar, de outra pessoa, de alguém. Então, tudo bem, nós estamos preparados. E os espíritos falam isso para a gente, que a vida é difícil, que nós estamos sujeitos a 1000 alfinetadas, que vão nos ferir. Mas, olha, é muito melhor a gente olhar para os nossos deveres, olhar por tudo que nós já recebemos. Vejam, quantas bênçãos, não é? A gente tem a nossa casinha, o nosso carro, as coisas tão maravilhosas da nossa vida, e a gente só fica colecionando problemas, só fica colecionando, vendo as coisas erradas das outras pessoas, a gente só fica fazendo isso. E a gente tem tantos recursos, trabalhamos, aí ganhamos, terminamos o trabalho, ganhamos lá um prêmio, conseguimos construir uma casinha, temos um carrinho bom, temos tanta coisa, alimento todos os dias, podemos escolher o que vamos comer, pelo amor de Deus, temos tanta coisa, a gente se fixa nas coisas infelizes da vida. Mas é natural que isso aconteça, porque a gente recebe alfinetada, mas nós precisamos entender que nós temos compensações, temos consolações, todo instante tem compensação e tem consolação.
Às vezes a gente perde um ente muito querido, mas logo em seguida vem aí um sobrinho, um neto, um parente tão queridinho que a gente ama com tanta veemência, com tanto amor. Então, ele convida a gente aqui a perceber que as nossas bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. E que o fardo fica cada vez mais leve quando a gente olha para cima e para frente, do que a gente ficar olhando para baixo e para trás, né? Então, olhar para cima e para frente. Aconteceu, aconteceu. Agora vamos seguir em frente. E ele termina dizendo assim: coragem, meus amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de nós. Mas nada se tinha do que se acusar. Enquanto nós, ai, coitado de nós, temos um passado, viu? Temos um passado que eu vou te contar, que Deus me livre, o nosso passado. É uma bênção a gente poder, assim, quando o pessoal manda ficar em casa, falar, meu Deus, ficar em casa. Eu tinha que estar num front, porque a gente tem tanta dívida, mas tanta dívida, mas ainda assim o Pai tem compaixão, tem misericórdia, tem amor pela gente. Que Jesus nos proteja, nos abençoe, que nós possamos continuar firmes no nosso propósito, no propósito de servir, de amar e construir cada vez mais e agora um pouquinho mais de paciência.